Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro de Arte e Cultura aqui no podcast UFPR 360, dando um giro pela nossa universidade. Hoje, a nossa convidada é ela que é dançarina e atriz, a Maju. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Ana. Eu fico muito feliz pelo convite. Bom, Maju, eu queria começar te perguntando qual foi o seu primeiro contato com a arte, que você se lembre, assim, ou que tenha marcado você. Bom, o meu primeiro contato com a arte foi quando eu ainda era bem jovem, sabe? Quando eu tinha uns, acho que 12 anos, quando eu tava na época da escola, no fundamental, que foi quando teve na escola aula de balé. Aí eu comecei a fazer, né, com a professora. Ela passava aula de alongamento e depois algumas sequências de coreografia e a gente pegava e geralmente apresentava em noite cultural, essas coisas que sempre Legal. tinha pela cidade. E quando foi que você decidiu, assim, que queria seguir profissionalmente, assim, trabalhando com a arte, além de ser somente, assim, um hobby, uma coisa que você gostava? Foi a partir dos 17 anos, que foi quando surgiu um projeto, né, da prefeitura, pelo Departamento de Cultura, que foram as aulas gratuitas que tem, né, desse projeto, que foi o de danças urbanas que mais me encantou. Que foi Legal. quando os professores foram na escola, né, fazer uma pequena amostra do que eles faziam. Eu me lembro que foi o professor Clayton, que é o meu professor, e a professora Nicole, que é professora de balé. Então, eles fizeram a amostra, a gente ficou encantado, e eu e os meus amigos decidimos entrar para as oficinas. Que legal. E você se lembra quando e como foi a sua primeira experiência pisando, assim, num palco? Nossa, foi, foi bem legal, assim, mas sempre... Eu vou falar que sempre tem aquela ansiedade em toda apresentação que a gente vai fazer, mas aquela ansiedade gostosa, sabe? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que esperar. Mas pra mim foi mágico, foi incrível. E ter aquele monte de pessoas assim me olhando, pelo incrível que pareça, não me atrapalhou em nada. Que eu bom. gostei bastante. Bom, Maju, eu queria te perguntar também se você fez algum curso especializado para se aprofundar ou na dança ou no teatro? Sim, eu fiz tanto na dança quanto no teatro. Fiz alguns cursos de improvisação baseado no teatro, workshop de teatro também e vários workshops de dança relacionado ao hip hop, né, que e as danças urbanas no geral, assim, alguns estilos. Legal. Puxando mais pro seu lado atriz, você lembra, assim, o primeiro personagem que você fez? Ai. Tá tudo bem, você pode pensar, você pode ter... Bom, Maju, eu queria te perguntar também se você fez algum curso especializado para se aprofundar na dança ou no teatro? Sim, já fiz alguns cursos, tanto no teatro quanto na dança. No teatro fiz alguns cursos de improvisação, né, workshop, e workshop de dança também, no geral. Jazz, balé, contemporâneo e danças urbanas. Que legal. Agora puxando mais pro seu lado de atriz, eu queria que você contasse pra gente se você se lembra do primeiro personagem que você fez. O primeiro personagem que eu fiz, que foi muito legal a preparação dele, tanto no laboratório quanto na Gênese, que é quando a gente vai buscando e procurando mais sobre o nosso personagem, a gente vai colocando o modo como ele fala, como ele se expressa, o jeito que ele pensa. Então a gente realmente vive o personagem. E pra mim foi muito especial que eu criei a Ritinha, que é uma moça de 17 anos, né? Então ela tá naquela fase da adolescência, onde tá descobrindo tudo, é muito confusa, ansiosa. E pra mim foi muito legal. Que legal. Tem algum personagem, assim, que algum dia você sonha em fazer? Um personagem que te marca, assim, de um livro, Você sonha em fazer? Ou algum estereótipo de personagem? Eu acho que é Alice no País da Maravilha. Nossa, eu amo Muita gente demais gosta, essa né? história. Principalmente pelo filme do diretor Tim Burton. Eu gosto muito das obras dele, eu adoro os filmes dele. Puxa sempre pra um lado mais dark, assim, gótico. Eu acho muito lindo. Que legal. Você falou um pouquinho na outra pergunta sobre o processo pra entrar no personagem, né? Tem algum processo específico que você segue pra entrar realmente nos personagens? Geralmente eu fico um pouco mais isolada na minha, procuro manter um pouco mais de silêncio. Às vezes escuto música, mas uma música assim, tipo só ou piano, Sim. música clássica, assim, que Pra eu não concentrar, tenha né? isso, pra concentrar. Porque eu acho que ajuda bastante e também a gente meio que imerge num universo assim, onde parece que a gente vai entrar nesse universo e tentar procurar onde que tá esse personagem.
Legal. Você lembra de algum personagem que você fez, assim, muito desafiador? O personagem, assim, que te marcou por ser mais desafiador? Eu acho que foi um que eu fiz recente, que foi aqui na UFPR, inclusive, que a gente apresentou, né? Eu e mais 2 colegas do grupo Indaia, que nós falamos numa palestra sobre a dengue. E, Uhum. nossa, foi muito intenso a nossa preparação por conta de ser histórias reais, né? Eu representei a mãe de um adolescente que tinha falecido por conta de uma dengue hemorrágica. Então, nossa, a gente ficou na sala aqui por um tempinho, né, se preparando para apresentar. E para mim foi intenso demais, sabe? O professor contando pra gente, né, que eram histórias reais, né, que nós precisávamos pensar nesse momento, se preparar, porque eram vidas, né, que tinham ido por conta dessa doença. E foi um processo, assim, doloroso também, porque eu comecei a meio que sentir a dor daquela mãe de ter perdido um filho, realmente, né? Então, aquilo ficou, assim, no meu coração, que eu fiquei por um tempo, assim, até me sentindo mal. Eu fui pra casa Sim. depois da apresentação, que eu até chorei um pouco, né? Porque senti muita emoção. Eu fui até um pouquinho carregada. Mas depois de um tempo passou e tudo bem, mas foi bem intenso. Bom, Maju, e você já se envolveu em alguma produção que misturava o teatro ou outra forma artística com outra forma artística como dança, música? Sim, já participei. Foi a minha primeira ponta que eu fiz com o teatro, que foi por onde eu me apaixonei, assim. Foi nessa pequena ponta que eu fiz, que foi na apresentação de final de ano do Natal, aqui no ano de 2022. Foi quando eu tinha iniciado na dança. Aí o professor disse que precisava, o professor de circo disse que precisava de um aluno da dança para poder fazer uma ponta no teatro, que era o Teatro Fonte dos Desejos. Aí eu fiquei na plateia, esperando me chamarem, e quando eu fui chamada lá, eu subi no palco, tinha que falar um desejo. E o meu desejo, ele ia se realizar, e depois, quando eu cheguei aqui e fiz o meu pedido, eles colocaram todo o pessoal posicionado atrás de mim e a gente começou a nossa dança. Que legal! E quais são os maiores desafios que você acha em atuar em uma peça de teatro com o público ali presente? Eu acho que o maior desafio é a concentração, né? Porque a gente chega ali, tudo no ambiente, tudo pode acontecer, Sim. porque tudo é possível, né? Às vezes é uma criança chorando, é alguém atendendo o telefone, né? Eu acho que a distração do público, assim, e também você se perder, esquecer sua fala, mas aí você pode jogar e, né, dar um improviso ali, eu acho que fica... É desse jeito que acontece, mas eu acho que esse é o maior desafio, a concentração. Bom, Maju, eu queria te perguntar também quais habilidades que você acha que são essenciais para um bom ator ou uma boa atriz. Olha, eu acho que seria a gente estar procurando, né, fazer o que a gente gosta, né, porque tem que gostar de tanto atuar quanto dançar, né, que vem de dentro, né. E também a gente querer procurar buscar mais sobre isso, né, porque quando a gente pesquisa, vai atrás, tanto em livro quanto em internet, a gente pode aprofundar os nossos conhecimentos. Sim, e melhorar também, né, Sim, com pessoalmente. certeza. Melhorar as técnicas, a aprendizagem, é tudo. Você tem vontade de algum dia dirigir, assim, uma peça? Por enquanto, não tenho esse desejo de dirigir uma peça, mas de participar, sim. Tanto, tipo, atuando e tudo mais. Sim. E será que você podia citar pra gente, assim, atualmente, quem são as suas maiores inspirações, assim, na dança ou no teatro? Bom, no teatro, atualmente são os meus professores. Tanto o Gustavo Fontolan, quanto o professor Clayton, dando aula de danças urbanas. Porque, assim, pra mim, é muito especial também o Gustavo sendo meu professor, porque a gente começou a amizade quando nós éramos adolescentes, né, na escola. Então, pra mim é muito legal ver ele hoje como tanto esses anos de amizade quanto ele sendo meu professor, porque eu, a cada dia que passa, tô aprendendo cada vez mais com ele, e tô gostando bastante. Nossa, ele é um professor maravilhoso, sensacional.
E o professor Clayton, dando aula de danças urbanas pra gente, eu também tô aprendendo muito com ele. E pra mim ele é a maior inspiração, porque tanto nas técnicas, ele fazendo breaking, ensinando coreografia, isso vindo desses professores, desses dois juntos, eu acho que ajudam a impulsionar a gente Sim, com certeza. a aprender cada vez mais e buscar cada vez mais aquilo que a gente gosta de fazer. Uhum. Agora, puxando mais um pouco do seu lado dançarina, a gente sabe que você faz parte do grupo de dança, né? O primeiro grupo de dança aqui de Jandaia do Sul, o Dance Brotherhood. Eu queria saber como que é pra você fazer parte desse grupo, como que você acha? Ai, eu acho sensacional, porque é uma experiência única, assim, você ter num grupo pessoas de todas as idades. Sim. A gente tem adolescente, pessoas. Eu não vou falar velha, né? Porque 30 e poucos anos, gente. Jovens. Mais experientes. Sim, são os adultos mais experientes. E nós, né? Eu e o meu amigo, que temos 20 e poucos anos de idade. E assim, pra mim, esse lance da coletividade que a gente tem é uma conexão muito legal. Porque mesmo sendo de idade diferente, a gente se entende conversando e a gente de alguma forma se completa. Porque quando, por exemplo, todo mundo tem dificuldade em pegar uma coreografia nova, um sempre tá ajudando o outro. Então, por exemplo, ai, amiga, ó, você tá usando outro pé, né? A arte Você tem que liga, usar né? o outro. Isso. Então a gente vai se ajudando a corrigir algumas falhinhas, umas falhazinhas que tem e tudo mais. E eu gosto disso, essa coletividade que a gente tem. Que legal. Bom, Maju, você também já participou com um grupo, né? De alguma competição ou festival de dança? Sim, nós participamos de uma competição no ano passado, em 2024, na Hip Hop Pé Vermelho, que foi um festival lá em Londrina. Que legal. E como você se prepara mentalmente e fisicamente antes de, assim, de uma grande apresentação? Bom, basicamente uma coisa que eu falei anteriormente de ficar um pouco mais na minha, porque eu tenho esse lance de ficar um pouquinho mais, sabe, isolada, pensando no que vai fazer, sempre pensando nas coreografias. Fico geralmente com o meu fone de ouvido e no meu quarto, ouvindo a música várias e várias vezes, até um pouquinho antes de dormir também. Fico deitada lá com o fone, só ouvindo e com o olho fechado. Às vezes danço de olho fechado também, que é uma coisa que simplesmente acontece, já é natural, sabe? Às vezes eu tô dançando no quarto, pá, 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 e do nada fecho o olho. Parece que é algo que eu tô sentindo realmente a música. Que legal. E teve alguma apresentação que você fez, assim, que mais te marcou? Que você se lembra, assim, de tanto que te marcou na dança, né? Foi uma apresentação que a gente fez vestido de morador de rua, né? Que era uma apresentação onde a gente se caracterizou e tudo mais, fez até vídeo para passar antes da apresentação, que foi no espetáculo de final de ano passado, que é Nada Tão Nosso Quanto os Nossos Sonhos, foi o nome do espetáculo. E nós tivemos essa coreografia que me marcou bastante, porque era a primeira coreografia que a gente estava fazendo todo sujo, sabe? A gente, na nossa preparação, pegamos roupas, assim, que a gente tinha para poder sujar com barro, pó de café, para dar aquela aparência suja, né? E até rasgamos, assim, então foi uma preparação... Algo muito diferente, né? Isso, fizemos alguns machucados, hematomas, né? Por tá numa situação de vulnerabilidade, né? E foi o que mais me marcou, assim. Porque eu acredito que o pessoal todo também, porque a gente nunca tinha feito aquilo, mas foi algo muito emocionante, assim. E outra coisa que também me marcou bastante foi a minha primeira apresentação solo que eu fiz no Sarau de Inverno. Se eu não me engano, foi o primeiro sarau que teve na Praça do Café. Foi uma coreografia que eu fiz, se eu não me engano, de 2 minutos e 50 por aí. Mas foi a primeira coreografia que eu fiz. Coreografia entre aspas, porque como eu fico geralmente muito nervosa, então eu acabo improvisando. Mas foi um improviso que deu certo. Eu basicamente dancei igual eu danço no meu quarto, apliquei alguns passos ali de danças urbanas. Que legal. E foi. E tem um estilo de dança, assim, que você mais se identifica? É o de danças urbanas, com certeza. Que legal. E quais habilidades que você acredita, assim, que destaca uma pessoa como dançarina? Eu acredito que seja ela ter uma presença, assim, e saber dominar aquilo que ela tá fazendo.
Porque eu acho que transparece muito quando uma pessoa tá muito nervosa, quando ela não tá muito segura. Sim. Eu acho que com certeza isso acaba transparecendo. Então, assim, finge que tá tudo bem. Você sabe aquilo que você tá fazendo. Você tá ali, você sabe. Ninguém ali da plateia sabe o que você vai fazer. Se você errar, ninguém vai perceber. Verdade. Continua, segue o baile. Imagina, tem algum estilo de dança que você tem vontade de aprender algum dia ou se aventurar? Bom, teve um que eu me aventurei que foi o contemporâneo. Como eu gostei bastante de ter a experiência de ter tido um workshop nesse estilo, eu resolvi fazer, se eu não me engano, 2 vezes por semana. Só que como eu tava fazendo aula da Brotherhood, academia, trabalhando, aí eu tava treinando tão pesado na academia que o meu corpo não tava aguentando. Falou assim, ai... Meu joelho, eu inclusive acabei machucando meu joelho. Meu Deus, e fiquei por um perigo. tempo de repouso. Mas eu não culpo o contemporâneo, inclusive, nossa, gostei demais de fazer. Foi maravilhoso, assim, a experiência. Só que realmente eu tava fazendo muito esforço físico. Mas você tem vontade de meu corpo não tava aguentando. Ainda mais por conta da rotina, né? Ter várias outras coisas pra fazer, o teatro também. Então, acabei que abandonei, mas gostei bastante de fazer. Você falou aí da rotina e tudo. Como é que você enxerga que, sim, que você organiza o seu tempo entre as apresentações, ensaios e tudo? É difícil? É bem difícil, porque daí, quando você gosta de uma oficina, por exemplo, comecei com dança, aí já encaixei teatro, aí vai acumulando aquelas coisas, mas quando a gente organiza, fica um pouquinho mais fácil. É corrido? Mas vale muito a pena pra fazer o que a gente realmente gosta de fazer. Que legal. E qual projeto, assim, de dança que você mais gosta de fazer? Solos, em dupla, grupo? Eu gosto bastante de fazer em grupo, mas também gosto muito de fazer solo. Tanto os dois. E duo também, que eu já fiz com uma amiga que eu, inclusive, gostei bastante. Eu criei a coreografia junto com ela, acrescentei alguns passos assim. Eu passei pra ela, ela pegou, e no dia que foi apresentar, amiga, eu acho que eu vou errar. Sendo que eu que tinha criado. Ter a companhia ali é bom pra essas horas, né? Nossa, tem a companhia. E ela lembrou certinho, mas eu que realmente fiz não lembrava. Eu falei, meu Deus, como que é possível uma coisa dessa? Mas, não vou negar que quando eu tô em solo, eu acho que eu me sinto um pouco mais segura, porque eu geralmente improviso. Eu me dou bastante bem em improviso, sabe? E eu acrescentando os passos ali na hora, eu sabendo que eu tô errando, mas o público não sabe, então eu acrescento outro passo e encaixa na música e dá certo. Então, comigo funciona bastante esse lance do improviso. Então, eu gosto bastante. E você tem alguma dica pra quem tá querendo começar agora ou já iniciou uma carreira artística? Porque a gente sabe que é difícil, né? Com certeza. E aí, se você tiver algum conselho, uma dica pra quem tá iniciando nessa carreira artística, ou com dança, com música, teatro? Olha, eu indicaria fazer aquilo que o seu coração manda. Porque muitas vezes a gente pensa, no que o outro vai pensar de mim, o que eu tenho que fazer... E pensa tanto nos outros e esquece do que tá dentro de você. Então, se você tá sentindo que tem algo dentro de você, que você tem talento pra poder fazer, mostra aquilo. Porque eu tenho certeza que é muito lindo. E também você vai aprender cada vez mais. Porque na vida nós estamos em constante aprendizagem, Sim, né? com certeza. Então dá pra estudar bastante sobre isso, procurar mais saber, tanto na parte teórica, quanto na parte prática. Então, é sempre muito interessante. Você sentiu, tá com vontade de fazer? Faça. E não deixe de fazer aquilo que você quer, a não ser que for, né, prejudicar alguém. Mas, é isso. Faça o que tenha vontade de fazer. Bom, pessoal, o episódio vai ficando por aqui. Maju, se você quiser falar suas redes sociais, pro pessoal de casa acompanhar. Bom, eu uso mais o Instagram, que é onde tem... eu posto tanto coisas do teatro quanto das danças urbanas. Então, é Maria Júlia 1720. Eu queria agradecer muito você pela presença, foi muito especial pra gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Vocês de casa, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Até breve!